Prometo ser breve na exposição da palavra, até para depois nós termos o tempo de tomarmos a Santa Ceia e celebrarmos aquilo que Jesus um dia fez por mim e fez por você. Lucas capítulo 23, eu quero ler a partir do versículo de número 44. Lucas 23, 44 diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que o acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Somente por enquanto aqui esse texto, depois nós leremos o restante de Lucas 23, depois o comecinho do 24, para a gente entender aquilo que aconteceu nesse dia. Esse texto fala dos últimos momentos em que Jesus viveu aqui na terra. A Bíblia nos conta que Jesus, ele veio a esse mundo. O apóstolo Paulo fala que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de estar na presença do Pai, e ele veio aqui a essa terra para cumprir o propósito de Deus. E o principal propósito do Senhor era trazer salvação através da morte do seu Filho. Esse texto aqui já está falando dos últimos momentos de vida do nosso Senhor. A palavra fala que nessa hora sexta, que era por volta da meio-dia às 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre o lugar onde eles estavam crucificando a Cristo. Diz que o sol se escureceu e houve trevas durante 3 horas sobre a terra. E diz que depois desse momento, o véu se rasga pelo lado do santuário, ele se rasga pelo meio, e a gente sabe que em outras versões fala que o véu foi rasgado para que eu e você tivéssemos livre acesso ao trono de Deus. Depois desse véu ser rasgado, a Bíblia diz que Jesus ele grita em alta voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou, ou seja, ele morreu. E aqui se cumpre aquela profecia que eu li no começo do nosso culto, que era Isaías 53. Aqui diz que Jesus ele morreria pelas minhas e pelas suas transgressões. Em Isaías fala que ele seria traspassado. A palavra do Senhor fala que ele seria moído pelas minhas e pelas suas iniquidades. Em outro texto também diz que naquela hora Jesus ele faz uma oração dizendo: Senhor, por que o Senhor me abandonou agora nesse momento? E nós sabemos que o Pai o abandona porque naquele momento Jesus ele estava carregando todos os nossos pecados sobre a vida dele. Há trevas porque o céu se entristece, há trevas porque o Pai se entristece, há trevas porque os anjos se entristecem, porque Jesus estava ali entregando a sua vida em favor de mim, em favor de você. Ali Jesus ele estava pegando toda a maldição do pecado, e ele estava cravando na cruz do Calvário. E a palavra fala que depois de ter cravado, ele morre, e ele entrega ao Senhor então o seu Espírito. Eu gosto da versão que em Mateus, o Evangelho de Mateus fala, que ele diz assim: está consumado. Eu gosto dessa expressão, onde o evangelista Mateus fala que Jesus diz: o que era para ser feito, foi feito. Eu vim para esse propósito. Eu vim para morrer, eu vim para se entregar por cada um de vocês, e o momento exato era aquele momento onde Jesus estava ali derramando a sua alma e a sua vida
em favor meu e em seu favor. É nessa hora, irmãos, que eu e você fomos ali então perdoados de todos os nossos pecados. Eu fico pensando que há tantas pessoas que fazem trabalhos, vivem numa religiosidade, achando que tem que fazer mais alguma coisa para ser perdoado, para receber uma bênção do Senhor. Irmãos, tudo o que era para ser feito, Jesus já fez por mim e por você. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está resolvido o problema que o homem tinha. Havia uma sentença de morte para mim, havia uma sentença de morte para você. E Jesus, ele rasga essa sentença dizendo o que era para ser feito, eu acabei de fazer. E ali ele entrega a minha vida e a sua vida, ele entrega melhor a vida dele em favor da minha vida e da sua vida, para nos dar a salvação. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que nós ainda éramos pecadores, quando Jesus morreu por nós naquela cruz. Por que você está falando tudo isso hoje, pastor? Porque é exatamente isso que nós estamos comemorando aqui nesse culto. A Páscoa, irmãos, ela é o evento mais importante no calendário cristão. Ela é mais importante do que qualquer outro evento sobre a terra. A Páscoa, nós não estamos somente celebrando a morte de Jesus, nós estamos celebrando que Jesus venceu a morte, e que hoje Ele está vivo, e que hoje nós estamos aqui graças àquilo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. A Páscoa não é somente um tempo de nós comermos chocolate e de voltarmos a nossa vida àquilo que o mundo faz, não. Páscoa é um momento de reflexão, de nós entendermos que Jesus fez tudo aquilo, Ele entregou a sua vida em meu favor e em seu favor. A Páscoa diz que nós agora passamos da morte para a vida. Assim como lá no passado, lá quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, que eles celebraram também a Páscoa, agora com Jesus nós celebramos a Páscoa de maneira diferente. Lembra quando João Batista viu a Cristo? E ele apontou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Jesus, Ele se entregou por mim e por você. A palavra fala que Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, porque o propósito dele, irmãos, era cancelar toda a dívida, era cancelar todos os nossos pecados, e a condenação que existia sobre nós foi quebrada na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele derramou a sua vida por mim e por você naquela cruz. A palavra do Senhor fala que ele então se entrega, Ele morre, e as pessoas à sua volta começaram a glorificar a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Os outros evangelhos falam que verdadeiramente ele era quem? O Filho de Deus aqui na terra. Eu fico pensando nas pessoas que estavam participando desse momento da crucificação de Cristo. Eu fico pensando naqueles que pediram a sua crucificação. Eu fico pensando naqueles que praguejavam a Ele. Eu fico pensando naqueles que diziam, salva, se você é o rei dos judeus, salva a você mesmo. E Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu fico pensando nos discípulos de Cristo, que estavam ali também acompanhando esse evento especial e principal, que era a morte do Senhor. E quando Ele entrega a sua vida, as pessoas disseram, verdadeiramente, Ele era o Filho do Senhor. E por que pensaram nisso, irmãos? No outro evangelho fala que houve também um terremoto sobre a terra, houve escuridão. E quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Esse véu que é rasgado, ele representa algo importante para mim e para você. Porque quando o véu foi rasgado, isso nos fala que eu e você temos livre acesso ao Senhor. No Antigo Testamento, nem todos tinham acesso, apenas os sacerdotes. E Jesus, quando Ele entrega a sua vida, Ele não só trouxe salvação, mas Ele trouxe livre acesso. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta de entrada na presença do Pai. Irmãos,
não sou só eu, não é só você, não só você, mas todos aqueles que creem em Jesus têm livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. Eu posso entrar na presença de Deus em qualquer momento da minha vida. Mas vamos para frente, eu queria falar um pouco agora desses dias que passam ali da morte. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 24. Jesus entrega então a sua vida e nós sabemos que ele fica 3 dias ali morto, e a gente sabe que alguns discípulos, principalmente esses depois aqui, que estavam ali a caminho de Emaús, tinham perdido já a esperança, porque já havia 3 dias que Jesus estava morto. Sexta, no sábado já começava o domingo. E aí no capítulo de número 24 de Lucas, no versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, que é domingo, na alta madrugada foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Quando começa então o domingo, algumas pessoas vão então até o túmulo de Jesus, e a Bíblia diz que eles estavam ali com aromas que haviam preparado para aquele momento da morte de Cristo. E para surpresa dele, quando eles chegam no túmulo, o que tinha havido acontecido? A pedra havia sido removida. E quando eles entram dentro do sepulcro, fala que eles não acharam o corpo. Vamos continuar. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Essas mulheres que estão ali, uma delas é Maria Madalena, outra Joana, e a Maria, mãe de Tiago, quando elas chegam ali ao sepulcro, e elas veem que o sepulcro está então sem ninguém dentro. De repente aparecem 2 seres angelicais, e eles falam: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Irmãos, imagine a perplexidade dessas mulheres, imagine o que deve ter passado na mente delas. As palavras que Jesus ensinava agora estavam se cumprindo, e esses anjos então, eles falam: por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Essa pequena frase que eu falei aqui, que esses anjos disseram, parece que é uma frase simples, né? Irmãos, aqui está toda a diferença do Senhor a quem nós servimos. Sabe por quê? Porque Jesus é o único quem teve poder para vencer a morte. Maomé não teve esse poder, tantos outros homens não tiveram esse poder. O nosso Messias sim. O nosso Jesus foi o único que teve poder para vencer a morte. Jesus, ele derrotou a morte. Jesus destruiu os grilhões da morte que estavam sobre a humanidade. Essa sentença havia sido dada por Deus lá em Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, ele disse: certamente vocês morrerão. E Jesus aqui, ele está quebrando isso. Essa sentença de morte estava sendo quebrada por Cristo. Eles dizem assim: vocês estão buscando aos mortos aquele que está vivo. Jesus já não está aqui. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. A diferença do cristianismo é essa, irmãos. Nenhum outro venceu a morte como o nosso Senhor Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós não queremos nos aparecer, mas o nosso Senhor, ele foi o único que teve poder para vencer a morte. Os grilhões da morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus. Os anjos falam: ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O que Jesus preveniu? No versículo 7 diz: importa que o Filho do Homem seja
entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Irmãos, o que está acontecendo foi aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele estava mostrando, ele estava apontando, ele estava revelando ao coração deles, dessas mulheres que foram também buscá-lo ali nesse sepulcro. Ele estava falando, olha, esse é o cumprimento daquilo que Jesus ensinou. É o cumprimento da profecia, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, fosse crucificado, mas ele vencesse a morte, ressuscitasse ao terceiro dia. No versículo 8 fala então que essas mulheres, elas se lembraram da palavra do Senhor. No versículo 9, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com ele. Era Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Eu fico pensando como que os discípulos então receberam essa mensagem de Cristo, ou dessas mulheres. O nosso Senhor não está mais ali, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Eu fico pensando nos 11, a alegria que foi ali tomada no coração deles nesse momento. Alguns já tinham perdido a esperança, mas essas mulheres falam então aos apóstolos, e eles lembraram daquilo que Jesus havia falado, Ele venceu a morte. O nosso Senhor não está mais morto, o nosso Senhor está vivo. Atos capítulo 1, não precisa abrir, fala que Jesus ele ficou 40 dias com o corpo ressurreto aqui na terra. Irmãos, 40 dias. Jesus ele aparece com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado. E ele fala com os seus discípulos, ele se alimenta com os seus discípulos. E antes de partir, melhor dizendo, quando em Atos ele vai partir, uma voz do céu, um anjo do céu fala, do mesmo jeito que vocês estão vendo esse Jesus subir, ele vai também um dia voltar para buscar a sua igreja. A palavra da Páscoa fala da morte, fala da ressurreição, mas também eu quero trazer que Jesus vai voltar um dia para nos buscar. Aguenta firme mais um pouco. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que as dificuldades são tremendas, mas aguente mais um pouquinho. Segure nas mãos do Senhor mais um pouquinho. Esse mesmo Jesus que andou pela terra ensinando, curando, batizando, libertando pessoas endemoniadas, Ele morre, Ele ressuscita, Ele é assunto ao céu. E a palavra do Senhor fala que no momento exato, ao soar da trombeta, esse mesmo Jesus vai voltar. Tenha essa fé e essa esperança, meu irmão. Não desanime diante das lutas que você tem passado. Irmãos, nenhuma palavra do Senhor, nenhuma palavra do Senhor vai deixar de ser cumprida. Nenhuma palavra. Esse Jesus, quando Ele veio, Ele ensinou, Ele mostrou, Ele testificou, Ele morre, Ele ressuscita, Ele volta por 40 dias, e Ele fez uma promessa, Ele disse, eu vou para o Pai agora, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade estará sobre vocês, e para onde eu vou preparar um lugar para vocês, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. Jesus está no céu preparando uma morada para mim e para você. Só que Jesus não está morto, Jesus está vivo. Creia nessa verdade. Aguenta firme. Do mesmo jeito que as profecias do passado se cumpriram na vinda de Cristo, as profecias também irão se cumprir. Se a gente for ver Mateus 24, não precisa abrir também, tudo que está ali escrito, irmão, já está se cumprindo. Os sinais da volta de Jesus já estão todos se cumprindo. Aguente firme. Aguente firme. Segure nas promessas, na palavra que Deus prometeu a cada um de nós. E lembre-se que um dia nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor. Que eu e você possamos ter essa esperança viva,
que eu e você tenhamos essa esperança verdadeira, que esse Jesus ele vai voltar. Esse Jesus ele venceu a morte por mim e por você, para nos perdoar, para nos libertar de todos os nossos pecados, mas principalmente para nos dar a salvação. Aguente mais um pouco, segure nas promessas, na palavra e no Senhor. Eu queria terminar aqui essa mensagem pedindo para que você abrisse agora em 1 Coríntios capítulo de número 11. 1 Coríntios capítulo de número 11. Antes de Jesus ser crucificado e entregue à morte pelos sacerdotes, pelos religiosos da época, a palavra fala que Jesus ele faz o quê? Ele reúne os seus discípulos. E hoje eu fiz questão da gente mudar a data da nossa ceia, para nós lembrarmos aquilo que Jesus fez antes da sua partida, que é o evento mais importante no cristianismo. Paulo lhe descreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, a Páscoa é isso. A Páscoa nós trazemos à nossa memória o que Cristo fez por nós. Antes dele ser traído, antes dele ser levado à cruz, ele vai participar então dessa ceia. E diz que ele pega então primeiro o pão, ele parte, ele dá graças e ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando nós comemos o pão da ceia, nós estamos lembrando, nós estamos trazendo à memória que Jesus se entregou por mim e por você naquela cruz. O corpo dele foi levado à cruz do Calvário, por mim e por você. Não só isso, a palavra fala também que por semelhante modo, depois de ele ter ceado, também tomou um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui acontece um fato interessante. Primeiro ele fala que o pão representa o corpo, e agora ele vai falar do cálice, dizendo que é uma nova aliança de sangue que ele está fazendo por nós. O que é essa nova aliança de sangue? No passado, nós sabemos que o sacerdote ele tinha que sacrificar um animal, aspergia ali o sangue sobre o altar, e através daquele sangue, aquele sangue fazia a expiação do pecado, ou seja, era perdoado o pecado da pessoa que levou ali o sacrifício. Jesus está dizendo agora que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nenhum animal precisa mais ser morto, irmão. O Cordeiro de Deus foi morto por mim e por você, e ele derramou o seu precioso sangue em favor da minha vida, da sua vida. Essa nova aliança agora, ela representa que, essa aliança representa a morte dele, a ressurreição dele, e que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. É isso que ele fala. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é anunciando não só a morte, mas nós estamos também anunciando que Jesus está vivo e que um dia ele vai voltar. Às vezes eu fico chateado, pensando que tem tantas pessoas que não valorizam participar da ceia do Senhor. Irmãos, Jesus ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Não deixe de participar da ceia. A gente não faz por religiosidade, a gente faz porque a gente traz à memória aquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. Ele se entregou em meu lugar e em seu lugar.
Hoje eu tenho que tirar um descanso, porque amanhã começa uma semana de trabalho. Você já pensou se Jesus fosse colocar os contras antes de ir para a cruz? Eu acho que eu não vou para a cruz não, esse povo é muito duro de coração. Jesus abriu mão da sua glória para morrer por nós. O que é vir, às vezes uma vez por semana, ou num culto de ceia, para trazer à memória aquilo que Ele fez por mim e por você. Uma nova aliança. Dizendo, filho, eu te amo. E a maior prova de amor que eu fiz a você, foi se entregar, ou entregar a minha vida por você naquela cruz. Jesus fez uma nova aliança. Jesus, Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. E hoje nós estamos aqui e vamos nos alimentar do pão e tomarmos do cálice, trazendo a memória que se estamos aqui é por aquilo que Jesus fez. Não é nada que eu fiz e nem o que você fez. É aquilo que Cristo fez por mim e por você. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Amém. Desculpa, irmãos, acabou a bateria do microfone. Quero falar algo muito importante a respeito dessa palavra aqui. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que fazer um autoexame quando nós estamos participando da ceia. Pega o contexto inteiro da palavra, o que Jesus fez, a morte dele, o véu rasgado, morreu, ressuscitou. Antes de morrer, antes de ser traído, ele participou da ceia com seus discípulos. Ele disse, olha, vocês vão se alimentar agora do meu corpo, que é representado pelo pão. Vocês agora vão participar da nova aliança do sangue, que é representado pelo cálice. E agora Jesus está dizendo e ensinando, antes de fazer isso, deve ter um autoexame. O que eu vou falar aqui, talvez você nunca ouviu na igreja. Muitas pessoas falam assim, pastor, a pessoa só pode tomar a ceia quando ela é batizada. Biblicamente nós não temos base para isso. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que o homem ou a mulher precisa ser batizado para tomar a ceia. Não existe. Existe um costume da nossa igreja, concordo. Mas acima do costume, irmãos, tem uma reflexão que nós devemos fazer. Examine o homem a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? E eu estou falando debaixo do temor de Deus, o que eu estou dizendo aqui. Eu não tenho que participar da ceia de forma religiosa. Eu quero participar para ser abençoado, ter sorte naquilo que eu vou fazer, não. Eu quero participar da ceia porque o pastor falou que quem não participa da ceia está em pecado. Não. Eu tenho que participar da ceia porque eu entendi o que Jesus fez por mim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Jesus morreu no seu lugar. A ceia é isso. Jesus se entregou por mim e por você naquela cruz. A ceia é isso. Ele está dizendo, isso aqui é o meu corpo. Foi aquilo que foi pendurado no madeiro. Vocês estão comendo em memória daquilo que eu fiz. Por isso que não é só ser batizado ou não, não. É entender. Eu examino agora o meu coração. Não tem a ver com o tempo de crente, se você é membro ou não, não. É o entendimento que nós temos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tem muita gente que come, e Paulo fala, come e bebe juízo para si. Por que come e bebe juízo para si? Porque não estão entendendo o que Jesus fez. Acha que é um simples pão, um simples cálice. Não. Isso representa o que Cristo fez por nós um dia naquela cruz. Por isso que Paulo fala da responsabilidade
de você pegar um pãozinho e pegar o cálice e participar então da ceia do Senhor. É muito mais, irmãos, do que um sacramento religioso, é muito mais do que isso. É a base do cristianismo. Comer o pão é falar: Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Tomar do cálice é entender que eu estou debaixo de uma nova aliança. É entender que se não fosse Cristo, certamente nós morreríamos eternamente. Quando você, a partir de hoje, pegar esse cálice, esse pão, que isso possa voltar à sua memória, de que o amor dele foi tão grande que ele entregou a vida dele por mim e por você. Paulo está dizendo que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há muitos entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Muitas pessoas às vezes que tomam a ceia pelo impulso: eu vou tomar porque eu acho bonito. Não tem a ver com isso, se é bonito ou se é feio. É um entendimento daquilo que Cristo fez por nós. E esse autoexame, sabe qual que é o autoexame, irmãos? É saber se há algum empecilho para que eu não tome do cálice ou que eu não coma do pão. Vou falar pelo menos um dele. Se eu não tenho liberado perdão para alguém que me prejudicou, esse é um empecilho. Eu preciso perdoar as pessoas que me ofendem. Eu e você não devemos ser depósitos de rancor, de falta de perdão, de cólera, ira e tantas outras coisas. Irmãos, não dá para aceitar no nosso meio pessoas que tomam da ceia, participam da mesa e não conversam com o pai, com a mãe, com o irmão em Cristo. E não falo de conversar por falta de, às vezes, encontro. Eu falo de não querer mesmo ter comunhão com pessoas, ou porque está chateado. Que Deus fale ao seu coração nessa noite. Libere perdão. Começando aqui do altar, que nós possamos liberar perdão. Examine o seu coração, a maneira que você tem vivido. Cristãos que ainda levam uma vida dupla, lá fora de um jeito, aqui dentro é de outro. Examine o seu coração nessa noite. De segunda a sábado eu sou uma pessoa, de domingo eu sou outra, totalmente diferente. Vida dupla, que seja quebrada no nosso meio isso. O espírito que muitos dos fariseus tinham, dos escribas, de religioso, que andavam com suas vestes, que condenavam um monte de coisas, né? A expressão que nós vemos no Evangelho é que eles coavam mosquito e deixavam passar camelos. Religiosos. Jesus não está atrás de pessoas de religiosidade, religiosos, não. Jesus está atrás de pessoas que entenderam aquilo que ele fez um dia na cruz por elas. Lembra daquela mulher que vai ali chorar aos pés de Cristo, depois com seus cabelos enxugar suas lágrimas? Aquela mulher, irmãos, entendeu a complexidade do que foi, ou de quem era Jesus. Aquela mulher entendeu que se não fosse Cristo, haveria uma condenação eterna para a vida dela. Que eu e você possamos tomar do cálice e comer do pão com essa consciência. Não é um pãozinho, não é somente um suco. É aquilo que Cristo fez um dia por nós, na cruz do Calvário. Não é para dar sorte, irmãos. Não é para que tudo dê certo na sua vida, não. É lembrar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Sabe por que eu e você somos salvos? Pela graça do Senhor. Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum. Nós somos pecadores. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer muitas vezes. É uma luta interior dentro de cada um de nós. Há uma batalha entre carne e espírito constantemente nas nossas vidas. Não é por mim, não é por você, é por aquilo que Cristo fez por nós um dia,
na cruz do Calvário. Reconheça isso essa noite. É graça, é um favor que nós não merecemos, é misericórdia, é bondade de Deus para com as nossas vidas. Eu como do pão, eu bebo do cálice, porque eu entendi essa verdade, porque eu sei que sem Jesus a minha vida não tem sentido algum. Que nessa noite você tome da ceia de maneira diferente. Examine o seu coração, traz à sua memória aquilo que Cristo fez por você naquela cruz, e que você possa tomar hoje, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida, reconhecendo que se não fosse Ele, irmãos, nós não seríamos nada, teremos a condenação eterna. Amém? Eu quero dar um tempinho para nós orarmos essa noite. Feche os seus olhos um pouquinho. Traz à sua memória tudo aquilo que Jesus viveu aqui nessa terra. Traz à sua memória que Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, Ele foi perseguido, Ele foi levado àquela cruz por mim e por você. Se não fosse Cristo, certamente não teríamos a salvação. Lembra também da onde Jesus te tirou. Davi disse que o Senhor havia tirado ele de um poço de lama. Jesus nos tirou de uma vida de miséria, de desgraça espiritual, e nos trouxe a sua presença. E graças àquilo que Ele fez por nós naquela cruz, nós somos perdoados, nós somos sarados, nós somos libertos, e entendemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espírito Santo, passa sobre a tua igreja essa noite, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para examinarmos cada um a si mesmo, e assim comer do pão e tomar do cálice. Que nós cristãos não sejamos juízes de ninguém. Perdoa, Jesus, as nossas falhas. Perdoa, Jesus, as nossas transgressões. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas iniquidades. O pecado que cometemos contra Ti, perdoa-nos, Senhor. O pecado que às vezes está na nossa língua, está nos nossos lábios, nas nossas ações, perdoa, Senhor. Perdoa também quem tem nos ofendido. Perdoa quem tem nos prejudicado, Senhor. Que toda raiz de amargura, toda cólera, toda falta de perdão, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja conserto, que haja reconciliação, que haja perdão entre nós, Senhor. Que possamos olhar com um olhar de humildade para as pessoas, para os nossos irmãos em Cristo, não com olhar de julgamento, de ódio, de rancor, mas com olhar de misericórdia. Assim como o Senhor olha para cada um de nós também, Senhor. Não queremos participar da ceia de qualquer jeito. Nós queremos participar de maneira digna, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor. Que haja perdão
nos casamentos, entre os casais, que haja perdão do pai para o filho, do filho para o pai, que haja perdão na nossa igreja, Senhor. Somos falhos, falhamos, erramos, que tenhamos a humildade de pedir perdão, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer quando falhamos e olhar no olho do nosso irmão e dizer: perdoa-me, eu errei, eu falhei, eu estou disposto a consertar contigo. Oh Senhor, cada um de nós possa examinar a si mesmo e lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Hoje é noite de Páscoa, é noite de celebração, é noite de nós lembrarmos do teu sacrifício por nós, de chorarmos pelos nossos pecados, sim, mas também de celebrarmos a vida do Senhor. E se chegamos até aqui, não foi pela nossa força, foi pelo Senhor, ó Deus. Se estamos aqui hoje de pé, é pela tua graça, é pela tua bondade, é pelo teu favor em nossas vidas. Ajude, Senhor, os que estão caminhando por caminhos tortuosos, errantes. Traz de volta os teus filhos, filhas, Senhor. Talvez tem gente aqui dentro que está frequentando os cultos, mas com o coração tão distante de ti. Traz de volta, Senhor, esse teu filho, essa tua filha. Traz arrependimento, traz mudança, traz cura, traz libertação, Pai. Nos liberte de vícios, de paixões carnais, que possamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, não de qualquer forma, Senhor, não de qualquer jeito. Nós estaremos prestando conta contigo um dia, Senhor. Não queremos ser cristãos nominais, apenas de nome. Eu sou cristão, não, Senhor. Nós queremos falar isso e viver isso a cada dia da nossa vida, Senhor. Nos ajude, fortalece, Pai, cada vida, desde o mais novo até o mais velho. Fortalece, Senhor, e nos faz entender que sem a tua presença nós não somos nada, Senhor. Ajuda-nos e abençoa agora esse momento da ceia, Pai, onde nós estaremos participando, comendo do pão e tomando do cálice e anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, por favor. Chamar os irmãos que vão nos ajudar na entrega da ceia, por favor, o pastor Samuel com a Andréia, os diáconos também, a Nilce e o Gerson, por favor. Você vai ficar aí no seu lugar, os irmãos vão estar passando, você vai pegar o cálice e o pão, eles estão no mesmo cálice, tá? O pão está em cima, você tira o lacre e deixa preparado aí o pão e o cálice, para que juntos possamos participar da ceia do Senhor. Vamos cantar. Foi por nós que o sangue foi derramado e Jesus foi crucificado por amor a nós. A cruz foi o preço que foi pago para nos dar o livre acesso ao Pai. Teu amor
sacrifício indescritível, meu Jesus, lá na cruz. O preço foi pago, meu pecado perdoado, e hoje eu posso me achegar ao Pai. Se fez servo como homem, Jesus provou seu grande amor, sendo oferta viva, o sacrifício que se deu em meu lugar. Hoje vivo estás e reinar, adestrado Pai Jesus. Declara assim comigo. Se fez servo como homem, Jesus provou seu grande amor, sendo oferta viva, um sacrifício que se deu em meu lugar. Hoje vivo estás e reinar, adestrado Pai Jesus. Glória a Deus. Amém. Todos que vão participar da ceia estão com o cálice e com o pão. Amém? Todos? Amém. Agora ficou mais fácil de entender o que Jesus fez por nós. Ele fez tudo isso por amor. Ele se entregou naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. E hoje nós estamos aqui celebrando não só a morte, mas principalmente Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu. E nós estamos aqui então comendo do pão e tomando do cálice, lembrando daquilo que Ele fez e agradecendo pelo sacrifício dEle por mim e por você. Senhor, abençoe agora esse pão. Como naquela noite o Senhor partiu, o Senhor deu graças ao Pai e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Nós lembramos do teu sacrifício e comemos do pão em memória do Senhor, sabendo que um dia o Senhor voltará para buscar a sua noiva e a sua igreja. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela noite também Jesus, como acabamos de ler, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. E essa aliança diz que os seus pecados são perdoados. Essa aliança diz também que o nosso Senhor está vivo e que um dia Jesus irá voltar para nos buscar, e nós estaremos por toda a eternidade com Ele. Nós estaremos com o Senhor no céu, no novo céu, na nova terra que Ele tem preparado para cada um de nós. Senhor, consagramos esse cálice a Ti e agradecemos pela Tua morte,
sacrificial naquela cruz. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por amor que Jesus se entregou por nós naquela cruz. Amém. Foi por amor que Ele se entregou e derramou seu precioso sangue em favor da minha vida e da sua vida. Amém, gente. Nós vamos encerrar o culto. Eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você puder pôr o cálice no banco e dar a mão para quem está ao seu lado. Eu quero terminar de forma diferente o nosso culto. Eu quero orar pela Sandra, que está em recuperação da cirurgia que ela fez. A dona Marilda também, que amanhã vai passar por um procedimento. Que Deus te dê paz, viu, dona Marilda? Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da sua vida, nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, e que a senhora tenha paz. Confia no Senhor, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E quero orar também por você que está passando por algum problema na vida, com a família. Dê a mão para quem está ao seu lado e nós vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, cantamos louvores, nós participamos da ceia, Pai. Que momento bom, gostoso, importante para nós. E agora nós queremos terminar o culto de uma forma também especial, orando por cada um de nós, orando pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa família. Eu quero aqui declarar a vitória, a bênção do Senhor sobre cada uma das famílias, cada uma das vidas que estão presentes, daqueles que estão em casa também participando desse culto. Abençoa, Pai. Abençoa a Sandra, que está em recuperação da cirurgia. A dona Marilda, que amanhã vai passar por um procedimento também. Esteja à frente, Senhor. Esteja à frente de cada casal, de cada vida dos irmãos adultos, dos solteiros, jovens, crianças, adolescentes, dos anciãos da nossa igreja. Abençoa, Senhor, que nós e a nossa casa possamos servir a Ti, e que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Dá uma semana de vitória, de paz na Tua presença, nos livra de todo o mal, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço quem está ao seu lado. Uma semana de vitória para cada um de vocês em nome de Jesus. Sim.